E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar as funções de distribuição normal no Excel e eu vou mostrar uma gambiarra que eu faço utilizando essas funções para utilizar a simulação de Monte Carlo no Excel. A minha ideia aqui nesse vídeo não é fazer nenhuma revisão teórica sobre distribuição normal em Monte Carlo. Eu acho que eu não tenho propriedade para isso, nem conhecimento, mas tem muita coisa legal na internet que explica direitinho sobre esses conceitos importantes de distribuição normal, então sugiro que vocês deem uma olhada caso vocês não saibam. Mas para aqueles que já tenham um certo conhecimento, esse vídeo eu espero que seja útil para vocês. A distribuição normal ela é muito importante quando você tem um grupo amostral, digamos assim. Por exemplo, você tem uma peça retangular e ela vai com diferentes áreas, né? Você nunca vai conseguir produzir uma peça com as mesmas dimensões sempre. Então você vai ter lá uma peça com área 10, 11, 12, 9. E aí você vai ter uma distribuição dessas áreas, né? Você vai ter uma média dessas amostras, vai ter um desvio padrão. E aí você faz a distribuição normal com os diferentes tamanhos de peças que você obteve no seu espaço amostral e aí faz a distribuição normal. Bom, então para isso eu montei aqui uma tabelinha com o Z, que seria o valor, por exemplo, da área, né? Você tem lá uma média de 10, então aqui no Z seria 10, 11, 12, 8, 9. Você pode, na prática, você pode colocar qualquer valor aqui no Z, né? No caso de uma área, você não vai colocar menos uma área negativa, né? Porque isso não existe. Mas, em teoria, você pode colocar qualquer valor aqui. Eu vou falar mais pra frente que você não pode colocar exatamente qualquer valor, porque senão que não faz exatamente muito sentido. Aquele estado de probabilidade seria a probabilidade de acontecer aquele ponto, né? Então a probabilidade de você ter uma peça retangular com área 10 ou com área 11. E aqui essa coluna é a probabilidade de ser menor do que z. Ou seja, você quer saber qual a probabilidade de você obter uma peça com menos de 10 metros quadrados, por exemplo. Então aqui é uma distribuição cumulativa, enquanto aqui é uma distribuição, aqui é uma densidade pontual, né? Probabilidade pontual. E eu vou mostrar por que eu faço essa diferenciação entre essas duas funções, que é uma coisa bastante importante, essas duas colunas, no caso aqui, que é muito importante, que deriva das duas funções de distribuição normal que o Excel tem. Então a primeira, a escrita é igual dist.norm. E aí aqui vai ter o norm.n e o norm.p.n. Vou colocar o norm.p.n, que é a distribuição normal padrão, né? Para quem já sabe um pouco de estatística, seria uma distribuição normal com média zero e um desvio padrão 1. Então você vai lá, e aí o z vai ser esse valor aqui. E ele vai perguntar para você, cumulativo ou não. Por default, se você não colocar nada, ele vai sair como falso. E se você colocar, eu sugiro você colocar verdadeiro ou falso sempre, em vez de confiar no default do Excel, porque às vezes você acaba se confundindo. Então, verdadeiro seria a distribuição cumulativa, que é isso daqui, ou seja, a probabilidade de ser menor do que o valor z. Enquanto falso é a probabilidade mesmo, né? Retorna a função da densidade de probabilidade. Então ele vai ser a probabilidade de acontecer esse z aqui. Então, como essa coluna aqui é a densidade de probabilidade, eu vou escrever falso. Lembrando que o falso é o default se não colocar nada, né? Ele está contando como zero aqui, né? Mas depois eu mexo nisso mais para frente. E aqui vai ser o dist.norm.n. .n não, .norm.p n z, aí o cumulativo eu vou colocar verdadeiro, ou seja, vai acumular, né? Vai mostrar a probabilidade de ser menor do que z. Cadê o que eu escrevi errado aqui? Opa, verdadeiro, não verdadeira. Enfim, eu vou colocar aqui começando em menos 3, por quê? Porque vocês lembram um pouco de distribuição normal, né? Dizem que, pelos cálculos, 99% dos valores está entre a média mais 3 vezes o desvio padrão
e a média menos 3 vezes o desvio padrão. Como a média aqui é 0 e o desvio padrão é 1, então 99% dos valores vão estar entre menos 3 e 3. Então, vou ficar aqui com mais 0.01 e a gente vai montar o gráfico, os dois gráficos, né? Tanto o cumulativo quanto o da distribuição normal, que é o gráfico de sino lá, né? Vou puxar aqui até dar 3, acho que dá 3 aqui, eu já tinha feito isso antes. Opa, 3. Então a gente vê aqui, esse gráfico da distribuição normal foi feito com densidade de probabilidade, que é a distribuição gaussiana como a gente conhece, esse formato de sino aqui, com a média no 0 e indo de menos 3 a 3. Você vê que ela está ficando bem estreita aqui nos cantos, ou seja, 99% dos valores estão aqui dentro dessa área. Enquanto aqui a distribuição cumulativa, ela vai aqui desde 0, quando você está pegando valores menores do que menos 3. São muito improvável que você obtenha valores menores do que menos 3. Então a distribuição cumulativa está aqui perto do 0. Conforme você vai aumentando e vai chegando perto de 3, ele vai chegando perto de 1. Ou seja, a probabilidade de você encontrar um valor menor do que 3 é muito grande. E você vai vendo que esse valor vai tendendo a 1, né? Então, menor do que, por exemplo, 50, a probabilidade é quase infinita, né? Quase infinita não, quase 1. Praticamente 1, né? E a probabilidade de você encontrar lá menos 100 vai ser praticamente 0. Então, a recomendação que eu faço é vocês tomarem bastante cuidado quando estiverem utilizando funções de distribuição normal no Excel, em relação ao cumulativo ou não. As tabelas de valor de Z e distribuição normal que a gente encontra pela internet, em livros, eles normalmente colocam essa daqui. Vai lá, você tem o valor de Z e eles normalmente colocam a acumulada. E normalmente eles colocam só valores positivos de Z, porque a gente observa que o gráfico ele é simétrico, então por simetria você consegue calcular as coisas direitinho, né? Bom, acho que em relação a essa função aqui, era isso que eu queria mostrar. E aqui vamos para a planilha 2. Aliás, não. Vou mostrar aqui a outra função, né? Tem o dist.norm.n. Aqui, a única diferença que a gente tem quando a gente usa dist.norm.n é que ao invés de ser a distribuição padrão com média 0 e desvio 1, aqui a gente coloca qual que é a nossa média da nossa distribuição e qual que é o nosso desvio padrão. Mas aqui a questão de você utilizar cumulativo verdadeiro ou falso é exatamente a mesma coisa. Então se eu colocar aqui tipo menos 3 e colocar média 0, desvio padrão 1 e falso, ele vai dar o mesmo valor do que esse daqui. Então essa função ela é útil quando você tem a sua própria distribuição, né? Eu vou mostrar na próxima aba a utilização dessa função, mas ela é exatamente igual à primeira que eu mostrei. Se eu fizer esse gráfico também vai dar a mesma coisa, só que a diferença é que não vai estar entre menos 3 e 3, ele vai estar de acordo com a média da sua distribuição e o desvio padrão dela. Então a gente pode utilizar lá alguns conceitos de probabilidade. Vamos supor que a gente tem uma produção de uma peça que é para ter um diâmetro de 50, que é nosso target. Então vamos supor que ela tem uma média de 50 e um desvio de 5. E o nosso limite inferior é 48,52 e o superior é 52 milímetros. Então eu quero saber quantas das minhas peças produzidas estão atingindo esses limites inferior e superior. Então a gente usa alguns conceitos, né? Se a gente pegar o cumulativo menor do que 52, a gente vai fazer um gráfico aqui, né? A gente fizesse um gráfico da nossa distribuição aqui e pegasse quais são os valores menores do que 52, menos os valores que são menores do que 48, a gente pega exatamente a área entre os dois pontos, entre o limite inferior e o limite superior, e a gente consegue encontrar a probabilidade ele está entre essa faixa aqui. Então a gente tem que usar a distribuição cumulativa.
Então vamos lá. Então a gente vai lá em dist.norm.n. A nossa média. Caramba, o teclado tá horrível, desculpa. Média, desvio. Aliás, não. O x, né? Esse é o 52, que a gente quer saber qual a probabilidade de você ter peças com diâmetro menor do que 52, sendo que a média é 50, desvio é 5 e o cumulativo é verdadeiro. A gente quer saber a área debaixo do gráfico ali, né? Menos. Aí agora a gente vai subtrair todas as peças que são menores do que 48. Se você fizer a subtração entre as que são menores do que 52 e menores do que 48, vai dar as que estão entre 52 e 48. Então dist.norm.n x desvio média, desvio padrão, cumulativo verdadeiro. Vai dar ali 0,311, vou cair em porcentagem, né? Então a probabilidade do seu processo estar dando peças entre 48 e 52 milímetros é 31%. Em outras palavras, seu processo está uma bosta, porque é uma probabilidade muito baixa. Desculpa perdão pela palavra. Então vamos seguir, mostrar outras duas funções em relação à distribuição normal no Excel. Bom, enquanto anteriormente a gente estava dando um Z, por exemplo, a área de uma peça que você está produzindo, e você queria saber a probabilidade de você produzir uma peça com aquela área e a probabilidade de você produzir uma peça que fosse com uma área menor do que aquela área que você está estipulando. Nesse caso aqui é o inverso, você vai dar a probabilidade e você quer saber o Z. Por exemplo, você vai dar uma probabilidade de 50%. Aí você quer saber para qual Z ou para qual é a área da peça que você vai produzir, que 50% das peças que você produzir vão ser menores do que esse valor de Z. Vai ficar um pouco mais claro quando eu começar a fazer. Então eu vou começar aqui colocando um valor aleatório entre 0 e 1, que significaria a densidade de probabilidade, que é exatamente o que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele vai estar entre 0 e 1. Então, colocar aleatório, abre e fecha parênteses, porque ele dá maior ou igual a 0 e menor do que 1. Ao contrário de aleatório entre, que aí você coloca um número aleatório entre dois números especificados. Então, coloca um aleatório aqui. Sempre que você fizer uma alteração na planilha, escrever alguma coisa aqui, ele vai atualizar. E se você apertar F9, também você vai atualizar esse valor dessa célula aqui, tá como um aleatório. Então, a gente vai colocar aqui um igual. Como eu falei, é o inverso no caso aqui. Norm. Aí tem o norm.n e o norm.p.n. É a mesma diferença do outro. Aqui o norm.p é a distribuição, retorna o inverso da distribuição cumulativa normal padrão, possui uma média 0 e um desvio padrão 1. Eu vou começar por essa, né? E aí eu vou colocar a probabilidade. Aqui no caso seria qual que é o Z, qual que é a área na qual 0,6% das suas peças serão menores do que ela. Então você vai colocar isso daqui aqui, fechar os parênteses. Então aqui que ele atualizou, né? Então mudou aqui qual que é a probabilidade. Então o Z para qual 60% dos valores serão abaixo dele, será o Z igual a aproximadamente 0,26. E eu posso, por exemplo, no caso aqui você vai ter, do caso das peças lá, né? Em vez de ser uma distribuição normal, padrão, vou colocar uma distribuição normal com uma média que eu vou escolher aqui, que é basicamente a mesma coisa. A probabilidade vai ser essa daqui, a média eu vou colocar 50, desvio padrão eu vou colocar 5. Então, quer dizer que, novamente, 68% das suas peças vão ser menores, vão ter áreas menores do que 52 metros quadrados, por exemplo. Então,
coloco aqui a probabilidade, que é 70, né? Quero saber qual que vai ser a minha área, a área da peça para a qual 90% das minhas peças terão área menor. Então, vai ser uma área de 56 metros quadrados. É bem simples isso daqui. É só o inverso. Depende da aplicação que você estiver fazendo. Você utiliza o inverso ou aquela que eu mostrei anteriormente. Vou colocar aqui a InvNormP só para montar o gráfico para vocês. Vai ser igualzinho aquele gráfico que eu mostrei anteriormente de distribuição cumulativa. Vou puxar isso daqui, então uns 300, né? E vocês vão ver que dá o gráfico igualzinho de distribuição cumulativa que tinha dado aqui. Só que tem um pouco de menos dados, então ele não tem, fica um pouco mais espaçado aqui nas caudas. E mostra aquele negócio que eu falei, né? Que aproximadamente 99% dos seus dados estão entre mais ou menos 3 vezes o desvio padrão. Acho que era isso que eu queria mostrar a distribuição normal. O vídeo acabou ficando um pouco grande, então eu não vou mostrar como eu faço Monte Carlo no Excel nesse vídeo. O vídeo está na descrição desse vídeo aqui, o link do vídeo que eu explico o Monte Carlo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem comentar aí, qualquer sugestão que vocês queiram dar também. Muito obrigado, até a próxima. Não esqueçam de ver o vídeo de Monte Carlo caso isso lhes interesse. Até mais.